E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E olha só, Jesus desce do monte e ele vê, quando chega até os discípulos, uma grande multidão. E ele vê também que os escribas e fariseus estão disputando com eles. Aí você pensa, Paulo, eles estavam disputando alguma bobagem? Não. Vamos ver aqui nos versículos em diante. Logo toda a multidão, vendo, ficou espantado. E correndo para ele, o saudaram. A multidão ficou espantada e correram para Jesus e o saudaram. E perguntou aos escribas: Queres que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. E eis onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma e range os dentes. Vai se secando, e eu disse aos seus discípulos que expulsasse, e não puderam. E ele respondeu-lhe e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo, traga ele até mim. E você vê que Jesus se depara com um cenário, uns fariseus de um lado e os seus discípulos tentando expulsar o espírito imundo e ao mesmo tempo discutindo e disputando com os fariseus. Já não era mais o foco deles apenas libertar aquele jovem, não era mais a libertação. Eles queriam se provar para os fariseus. O que aconteceu nessa brincadeira aí? Simplesmente estavam os acadêmicos da incredulidade, como diz o reverendo Caio, que eu de vez em quando acompanho o canal dele. Na verdade, eu sempre acompanho ele. Ele prega muito bem. Gosto muito dele. E, de outro lado, tinha os discípulos e do outro os fariseus. E nenhum deles estava dando atenção para o jovem que desde novo tem um espírito que queria destruir a vida dele. E Jesus, vendo isso, diz assim: Traga ele até mim, que eu vou acabar com isso aí. Por que os discípulos de Jesus não puderam lidar com aquele espírito imundo, com aquele espírito profano que se apossou do menino e queria matar ele de qualquer jeito, a todo, a todo quanto é custo? Por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, aquela casta? Simplesmente não é que eles não podiam expulsar, é que eles estavam disputando com os escribas e fariseus. O foco deles estava voltado para isso. O foco deles era esse. Simplesmente eles fizeram isso aí. Disputaram com os escribas e fariseus. E o foco deles, o foco dos discípulos estava a todo tempo querendo se provar para os escribas e fariseus. Já não era mais em libertar aquela alma que estava sendo atormentada pelo espírito mudo, que queria matar de qualquer jeito. O foco dele estava em outras coisas. Estava em se provar diante dos escribas, estava em arranjar crédito diante dos escribas, mostrar para os escribas que eles estão errados. O foco dele se desviou. Já não era mais libertar uma pessoa que estava possessa por demônios. Era mostrar que eles eram superiores aos escribas e fariseus. Muitas das vezes isso pode acontecer com a gente quando a gente vai fazer algo para se mostrar
um intuito de se mostrar para outras pessoas, com o intuito de provar algo, a gente sempre acaba desse jeito. Inevitavelmente a gente vai acabar desse jeito aí. A gente vai acabar falhando, porque a concentração é fundamental. Se eles mantessem um espírito de oração, um espírito ligado no céu, ligado no reino, ligado em Cristo, eles iam fazer com que esse espírito fosse embora na hora. E eles nem isso conseguiram porque eles não estavam com o espírito de oração. O espírito de oração é fundamental quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho. A gente não pode, de maneira nenhuma, fazer isso com o objetivo de se mostrar para ninguém. Porque muitas das vezes a pessoa até apanha do negócio. A pessoa toma uma surra do negócio que não era para tomar, mas por quê? Porque tá com o coração focado em outras coisas. Quantos que às vezes acontece isso? Quantas pessoas que eu vi já vi pessoas falando que foram expulsar demônio e apanharam, gente que foi botar mão para expulsar o espírito imundo e apanharam. Por que que acontece isso? Muitas das vezes a pessoa não está preparada, a pessoa nunca fez, a pessoa não conhece, não sabe o que que é, acha que é igual na televisão, que vai botar o microfone na boca do bicho pro bicho falar. E das vezes as pessoas acham que é assim. E não é. Você vê que o negócio aqui não é brincadeira não. Ele pegava o moleque, desculpa a expressão, o moleque jogava onde ele queria. Jogava na água, jogava no fogo, tacava na parede. Olha o nível do negócio. Vocês imaginam esses caras aí da TV expulsando isso aqui? Duvido. Sinceramente, eu duvido. Não tem como. Agora, uma pessoa que verdadeiramente crê no Evangelho de Jesus, que vive o Evangelho de Jesus, que vive para Cristo, a pessoa bota a mão, manda embora e sai na hora. Não tem nem conversinha, não tem nem diálogo. O que você tá fazendo na vida dele? Aí a pessoa tá lá e vai lá e responde. O que você quer fazer na vida dele? Isso não tem nem que ter, tem que mandar embora na hora. Isso é que os discípulos de Jesus deviam ter feito, mas também como é que você vai manter o seu foco na libertação espiritual se você agora está focado em outra coisa? O foco já foi embora, foi para outra coisa. Foi para se provar diante dos escribas e dos fariseus. E Jesus, vendo aquilo, falou: me traz o teu filho que eu vou resolver esse problema na hora. Porque o nosso Jesus, quando ele entra no negócio, é para resolver na hora. Você guarda essa palavra no teu coração, que essa palavra seja bem recebida no seu coração. Conserva ela no teu coração, porque é uma palavra maravilhosa, uma palavra poderosa. Jesus Cristo ama você e eu também. Eu te abençoe em nome de Jesus. Amém.